Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Estou aqui para gravar esse vídeo que a gente está no penúltimo dia do ano de 2022. Vou deixar aqui essa palavra que está em Marcos, capítulo 8, e versículo 34. Eu já falei sobre essa palavra, mas mais uma vez eu vou falar, e é bom, porque as palavras que a gente fala nunca é igual à mesma. Ela se modifica, porque essa é a inspiração que vem do alto, a inspiração de Deus. Muitas coisas estão acontecendo, né, nesse mundo afora, mas a gente tem que dar graças a Deus por tudo que acontece. Marcos capítulo 8, versículo 34. Aí vou botar meu óculos para poder ler. Diz assim: o discípulo deve tomar sua cruz. Esse é o título. O discípulo deve tomar a sua cruz. E chamando a multidão, assim como o seu discípulo, disse-lhe: se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso aqui é o próprio Jesus falando, né? Se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. É uma condição que ele dá. Aqui a gente pode refletir claramente que ele não impõe, mas ele sugere. Deus é maravilhoso. E ele diz: você tem que se negar. Como assim se negar? Se negar a sua própria vontade, porque o ser humano, ele tem a sua própria vontade. Mas a gente tem que deixar a nossa vontade de lado e entrar dentro da vontade de Deus. Por isso que ele diz: se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. A cruz é do compromisso, seguir ele com responsabilidade. No versículo 35, ele diz assim: porque qualquer um que quiser salvar sua vida, está falando de vida, está falando de alma, perderá-a. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Depois ele diz: pois que proveito há para uma pessoa ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Mais uma vez, refletindo nessa frase. Pois que proveito há para uma pessoa ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Pois o que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer um que se envergonhar de mim e das minhas palavras em meio a essa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E no versículo 9 diz assim: diz ele ainda: em verdade, eu vos afirmo que há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que veja o reino de Deus, quando vier chegado com poder. E termina essa meditação. Aqui no versículo 35 ele diz: porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, nós somos eternos. Nós, o mundo inteiro, né, perdeu uma pessoa que fez, e Deus falou para mim: olha, as pessoas que o próprio Deus fez, cada uma diferente da outra.
Deus falou comigo e é muito interessante essa fala que Deus falou comigo. É para a gente refletir. E o que a gente tem, a gente dá de reflexão que vem da parte de Deus. Isso é só para nós evoluir espiritualmente, porque a nossa vida tem que ter evolução, tanto mental como no pessoal, como no físico. Em todas as áreas tem que ter evolução. E Deus falou, as pessoas que Ele faz para a glória de Deus, para Ele. Só que cada um, é muito bonito o que Deus falou, cada um deve fazer o Espírito de Deus feliz e contribuir com essa felicidade às outras pessoas que estão aqui na Terra. Quer dizer, nós perdemos o Edson, né, que é Pelé. Ele fez muitos brasileiros e outras pessoas também felizes no campo do futebol. E aí é um bom exemplo diante de Deus. E a maioria das pessoas que vivem e estão vivos na Terra, o dever do ser humano, é fazer o melhor. Mas ele diz, inclui esse melhor para com Deus. Porque a nossa vida, em vida, tem que ser entregue ao Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim no versículo 35, porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, porque a gente tem uma alma dentro da gente, dentro do nosso corpo, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O espírito volta para Deus e a alma que Deus quer para levar para a eternidade. Então, é essa vida que Deus quer. A vida do ser humano, qual ele fez para ele mesmo, para a glória de Deus. E aí no versículo 35 ele diz, porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder sua vida, por amor de mim, do Evangelho, esse salvará. Então tem que ter o amor. Para tudo que você for fazer, você realmente tem que incluir. Você tem que incluir o amor. Se você for casar, você tem que incluir o amor. Se você for trabalhar, você tem que incluir o amor. E o amor é Deus. Porque na palavra de Deus diz que Deus é amor, mas também diz que Deus é fogo consumidor. E aí ele diz, do Evangelho esse salvará. Então a pessoa não pode jamais se envergonhar do Evangelho ou se envergonhar da sua própria vida. Porque aqui deixa bem claro nessa página de uma Bíblia Sagrada, Marcos capítulo 8, versículo 34 adiante. Estou no versículo 35. Diz bem claro que a pessoa jamais pode se envergonhar de si próprio ou do próprio Deus. Então aqui quer dizer que a pessoa tem que assumir aquilo que é. Nesse versículo fica bem amplo e bem claro para qualquer tipo de entendimento, porque Deus ele fez o ser humano com a inteligência. E por isso que eu falo assim, qualquer tipo de entendimento, porque ele dá entendimento para a pessoa entender o óbvio de uma leitura, de uma interpretação. Mas o entendimento mais amplo vem com o poder desse Espírito Santo. O Espírito Santo deixa você entender além
daquilo que tem que ser entendido. Aí quem leva você a entender amplamente e claramente é o Senhor Jesus junto com o Espírito Santo, que o Consolador é o mesmo. Quando eu falar do Espírito Santo, estou falando também do Consolador, que é a mesma pessoa. Mas ele diz, não se envergonhe daquilo que a pessoa é. Agora, para a pessoa não ter vergonha daquilo que a pessoa é, ou daquilo que a pessoa se tornou, aí a pessoa tem que viver numa vida, como eu comecei a falar, uma vida que venha fazer o próprio Espírito de Deus feliz. Porque Deus, ele permite, é uma permissão. Ele permite que a pessoa nasça. Ele permite que a pessoa viva a idade que viver na Terra. Como está escrito lá em Eclesiastes capítulo 3. Eu gosto desse Eclesiastes capítulo 3, porque quando eu estou numa grande reflexão, aí vem logo o Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas. Até para a pessoa se amadurecer mentalmente, espiritualmente, em todos os processos da sua vida. Eu lembro do Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas. É uma grande meditação. Então, não adianta a pessoa correr com o tempo. O tempo está correndo sozinho. Porque nós já estamos abreviados. Quer dizer, ele já abreviou, Deus já abreviou o tempo. Então, o resumo dessa palavra que Deus diz é o seguinte: tudo que você fizer, ser humano, você vive pela cooperação de Deus. Porque é Ele que dá a respiração e a ação na sua vida. Porque a hora que Ele falar, o teu tempo, o tempo da vida acabou, e aí tudo depende de Deus. Por isso que Deus, ele orienta na Bíblia para a pessoa não ser ignorante. Porque a ignorância no seu ou no pensar, tem ignorância no pensar e tem ignorância em palavras que as pessoas falam. São dois tipos de ignorância, uma diferente da outra. Mas ele diz o seguinte: se a pessoa se dedicar, não ouvir, porque a fé, essa grande fé vem pelo ouvir. Porque no que você ouve, é naquilo que Jesus, o próprio Espírito de Deus, vai te conduzir para um caminho da luz, para o caminho qual Ele quer que você vá e que você fique. É por isso que tem que ter inspiração. Quando a pessoa é inspirada a algo, ou a falar, ou até fazer, é bom, porque ali tem a mão e tem os dedos de Deus. Nós, pessoas que Deus criou, Ele diz dentro dessa palavra, deve carregar a sua cruz, cada um deve carregar a sua cruz. A cruz é do compromisso da responsabilidade. A cruz é você fazer o bem sem ver quem e desejar o bem para você. Nós estamos no final do ano, perdemos muitas pessoas queridas, mas ele diz assim: você é eterna. A Alice é eterna. Quando a Alice sair dessa terra, eu vou viver, você vai viver, não na terra, mas em outro lugar, que seja o lugar da paz e o lugar iluminado, que é o reino dos céus, que é o paraíso. E diz também lá em Apocalipse, no versículo, que Deus ele é tão imenso, tudo que Ele faz, Ele soube fazer. Tudo
com o seu pensamento e tudo, arquitetando tudo, porque ele é arquiteto. Deus é arquiteto e ele sabe muito bem o que ele diz e o que ele faz. No Apocalipse capítulo 21, diz o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra. Virá o novo céu, porque o céu, isso é para o futuro, mas está bem próximo esse futuro. A volta de Jesus está mais perto do que nunca. O novo céu e a nova terra virá, porque o céu que está com Deus, que ele está no trono, sentado no terceiro céu, vai descer. E aí as pessoas estão com Deus. Aqueles que foram salvos estão dormindo no Senhor, assim diz a palavra de Deus. E olha que ele disse, você vai se lembrar. Nós vamos se lembrar das pessoas, sim. Porque ele disse assim, para aquele malfeitor, que ele falou para Jesus, Jesus, quando o Senhor chegar no seu reino, lembra-se de mim. E ele disse, ainda hoje, ele falou, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, Deus é justo, Jesus também é, o Espírito Santo também é, né? 3 em um só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a conclusão é o seguinte, Jesus lembrou dele e quando Jesus saiu da terra, foram 3 para a cruz. No meio foi o inocente, que é Jesus Cristo. Esse único que é perfeito, esse único que é amigo, esse único que não conheceu o pecado. Ele não conheceu o pecado. Tão puro, como é a pureza, que ele não conheceu o pecado. Coisas maravilhosas é falar de Jesus Cristo, porque pelo poder de Deus, é pelo poder da palavra, é pelo poder da autoridade, é pelo poder da unção que Jesus não conheceu o pecado, porque ele entrou dentro da barriga da Maria e a Maria não fez nada com José. Mas antes disso tudo, houve um acordo. O anjo do Senhor perguntou a Maria, eu posso fazer esse projeto? A Maria teve o risco, correu o risco de talvez ser apontada. Mas a fé tem os seus riscos. A fé, a sua fé e a minha fé correm riscos de perigos. Se você não sabe, fique sabendo. Mas o final dessa história traz você amadurecimento, desafio, crescimento no mundo espiritual. A Maria concordou e depois o próprio anjo do Senhor falou com José. Por isso que eu digo, Jesus não conheceu o pecado, mas ele ama o pecador, porém ele abomina o pecado. Até que o Espírito Santo falou comigo, nós somos eternos, porque aquele malfeitor viu Jesus e reconheceu Jesus. E Jesus reconheceu ele no paraíso. No inferno, aquele outro malfeitor não creu em Jesus, não respeitou o que tinha que ser respeitado. A consciência desse malfeitor está acesa, está convicta no inferno até hoje. E até hoje está sofrendo com fortes dores de arrependimento, mas não adianta, porque a pessoa tem que se arrepender aqui na terra. Com fortes dores do fogo.
e de todos os males que existem no inferno. Mas a palavra de Deus diz: você é eterno. Você, a tua alma, sempre viverá. Sempre ficará você na eternidade. Mas existe duas: ou no céu, ou no inferno. E quem escolhe viver para sempre com Deus é a pessoa em vida. Quem escolhe é a pessoa. Nos seus últimos momentos, como foi os últimos momentos daquele malfeitor, ele se arrependeu e reconheceu que Jesus é Jesus. Ele não passou pelas águas, não passou pelo batismo das águas, também não tomou Santa Ceia, mas ele foi para o céu porque Jesus falou: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Fica essa reflexão, porque nós não sabemos, ninguém sabe como vai ser os seus últimos momentos dessa vida. E aí que está o grande segredo. Porque o amanhã pertence a Deus. A gente tem que viver hoje como se fosse o último dia da nossa vida. E hoje é o penúltimo dia do ano de 2022. Amanhã é dia 31. E que todas as pessoas venham refletir o que está para acontecer e o que está acontecendo, porque Jesus te ajuda. Jesus sempre te ajudou. E naquele grande dia, quando ele começar o julgamento, primeiro pelos mortos, ele vai ressuscitar os mortos, depois ele vai vir julgar todos. E ninguém vai poder falar que não teve oportunidade, porque o grande telão vai ser mostrado para todos. Fique essa grande reflexão